nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o médico urologista Dr. Djair Safiotti, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a saúde do homem. E o nosso tema de hoje será câncer de pênis. Dr. Djair, prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio do TBD Notícias. Seja bem-vindo, viu? Tudo meu. Bom, a gente vai tratar mais uma vez sobre a saúde do homem, né? O pessoal comentou bastante, gostou muito da última entrevista que a gente fez. A gente sempre vai trazer aí algum tema novo em relação à saúde do homem. O nosso tema de hoje é câncer de pênis. Existe muito câncer de pênis, doutor? O que o senhor pode falar a respeito disso? O número de câncer de pênis é bastante interessante, porque no Brasil é mais ou menos 1000 casos por ano. Existe 400 amputações de pênis no norte e nordeste por ano. Então, você vê que é um número bastante importante e por uma questão muito simples, por falta de água e sabão. Só para ter uma ideia que a falta de água e sabão é que leva a esse problema aí. Ou até doença venérea, coisa assim. No caso, a doença venérea que dá esse condiloma, são situações assim que ajudam a trazer o câncer de pênis. Então, o senhor está querendo dizer, pelo que eu estou entendendo, que grande porcentagem do câncer de pênis que existe é porque as pessoas não fazem a higiene pessoal na hora do banho, não lavam o pênis na hora do banho? É isso que eu entendi, doutor? E na verdade essa falta de higiene, ao pé da letra chama fimose, porque aquela pele que cobre a glande, ela, na maioria das vezes, ela cobre e ela não descobre essa pele. Então, ali embaixo dessa pele, tem uma produção de esmegma. Em outras palavras, é gordura. E esse esmegma é um irritante nessa região que causa lesões, causa tipo lesão, tipo uma ferida, ou tipo a verruga com condiloma. E, na verdade, por excesso de pele e por falta de água e sabão, por falta de tomar banho, de lavar. Que isso no norte e nordeste ainda é um número importante. Para ter 400 amputações por ano, e é um número importante. Doutor, quais são os sintomas? Como que diagnostica um caso de câncer de pênis? De modo geral, o câncer de pênis, ele não tem dor inicialmente, porque às vezes ele tem uma certa dificuldade para urinar. É como se fosse aparecendo umas verrugas bem na pele que cobre o pênis, e essas verrugas elas vão inflamando e elas vão cada vez evoluindo até para necrose, e essas lesões que são as causadoras numa fase um pouco mais avançada é que vai se descobrir que aquilo lá é um câncer. Então tem que fazer biópsia, enfim, tem que tirar esse tecido e mandar para análise. Bom, essas verrugas que o senhor disse podem ser confundidas com algum tipo de DST, alguma doença sexualmente transmissível? Sim, existem umas verrugas na glande, toda em volta da glande, são a glândula de Tyson. Essas glândulas, elas confundem muito com HPV, mas ela não é uma doença venérea, a glândula de Tyson. Agora, a verruga em si, ela pode levar. Você perguntou, inclusive, se a fimose pode levar alguma coisa. Quando a criança é operada da fimose na infância, isso protege contra o câncer de pênis. Quando opera-se da fimose numa fase mais avançada, já não se protege contra o câncer de pênis. Ou seja, a cirurgia de fimose, então, ela tem que ser feita, doutor, ou não? Não, porque excesso de prepúcio, excesso de pele não é doença. Ela tem que fazer quando essa pele não se consegue retrair essa pele, e aí sim passa a ter essa facilidade para formar o câncer de pele. Bom, a gente vai cair num outro assunto aqui. Manter relações sexuais sem proteção pode também causar câncer de pênis ou não tem relação? De modo geral, esse câncer de pênis ele tem uma importância muito maior para a mulher quando o homem passa essa verruga, que é o HPV,
para a mulher, ela pode desenvolver o câncer de colo de útero. Então, ele tem uma importância grande do homem para a mulher. De modo geral, esse câncer de pênis, ele existe para o homem, mas ele já não tem a importância que tem o câncer para a mulher. Por quê? Porque alguns tratamentos, por exemplo, químio, rádio, eles já não funcionam bem para alguns tipos de tumores. Ou até funciona bem mais para a mulher do que para o homem, não tem grande importância. Bom, doutor, a gente percebe, né, o senhor falou que é uma doença que aparentemente não causa dor, mas para o homem, qual o sintoma que ele sente? Sente dificuldade de urinar, não consegue ter ereção, não consegue ejacular? Numa fase mais avançada, esse câncer vai evoluindo. Por exemplo, ele começa na pele, no prepúcio, e ele pode evoluir para pegar toda a glande, ou parcialmente a glande, e essa evolução, ela pode dando necrose parcialmente no pênis. E aí tem que fazer a amputação parcial do pênis. Então, tem uma importância essa necrose que vai evoluir para a necessidade da amputação. Quando diagnosticado no início, há a condição de fazer esse tratamento com radioterapia, com medicação, com quimioterapia, então, para evitar essa amputação ou não, doutor? Todo caso de câncer de pênis, 100% tem que amputar? O melhor tratamento para o câncer de pênis chama-se amputação, parcial, total, e pode evoluir para fazer uma amputação, chama hemipelve, que corta um pedaço da pelve, tira até um pedaço do osso, muitas das vezes. Então, essa evolução, ela vai sendo mais agravada conforme ela vai pegando os gânglios. Gânglio é como se fosse esses linfonodos que dá na região inguinal, e quando ele vai pegando os gânglios superficiais, é uma coisa. Quando ele vai pegando o gânglio profundo, ele vai se tornando mais grave ainda. E ele vai pegando os vasos também da bacia e se torna mais grave pelo fato de, ora, atingir um vaso importante e ter uma hemorragia e o paciente ter óbito por essa necrose de um grande vaso. O que a gente poderia aconselhar, né, todos os homens que estão assistindo a gente agora, porque eu estou assim, um pouco chocado com a informação de que quase a totalidade, né, do câncer de pênis que existe é causado por falta de água e sabão, por falta de higiene pessoal. O que a gente pode falar para os homens que estão nos assistindo agora, doutor? Água e sabão. Tem que lavar, não tem outra coisa. Aqui são alguns desenhos parcialmente do pênis. Ó, não sei se dá para ver aqui. Vou mostrar para a câmera. Ó. E só vira um pouquinho, doutor, para tirar um pouquinho da iluminação. Isso. Aqui já é uma amputação parcial da glande. Aqui ele já perdeu a glande. Só está a uretra. O escroto está aqui. Aqui já fechou. E então ele tem um pênis aqui que ele já perdeu, porque tem que ter 1 centímetro de segurança. Quando você faz uma amputação, você tem que manter 1 centímetro de segurança e para ver se mantém um pênis com 3 a 4 centímetros de coto, de haste. Então, não adianta você fazer amputação parcial e não deixar nada, porque aí não tem condição de ter uma relação. Então, essa amputação tem que ter uma margem de 1 centímetro. Aqui já amputou um pedaço, ficou a uretra para fora, e aí tem que cobrir isso aqui para ficar com esse aspecto aqui, ó. Esse aspecto de uma glande, só que pequeno, né? Entendi. E aqui tem outras. Isso aqui, às vezes pode ter uma necrose aqui, ó. Isso aqui está, por exemplo, tá preto. Como tem o câncer aqui, para proteger o câncer e não passar por um tecido bom, você põe tipo de um preservativo ou uma luva para proteger a parte boa do pênis. Isso aqui já foi amputação. Tem uma parcial da uretra aqui,
Vamos ver outro aqui. Isso aqui também já terminou, está reconstituído a uretra, tirou praticamente o corpo do pênis inteiro, só está o escroto aqui, e aqui tem um coto de pênis ainda, uma haste. E aqui já é retirada dos gânglios, que são diferentes, os gânglios superficiais, os gânglios profundos. É isso aí. Doutor, o senhor mostrando isso, existe algum estudo, a ciência está desenvolvendo algum tipo de tratamento para evitar a amputação? Não, Que o senhor tenha conhecimento? Ainda a rotina da programação do câncer de pênis é amputação. É amputação. Porque se você deixa um tecido residual de câncer, esse tecido ele vai recorrer, ele vai aparecer um pouquinho. Tem várias maneiras dele aparecer. Ele pode aparecer pelo tecido que você deixou, ele pode aparecer pelos gânglios que você deixou, ele pode aparecer pelos vasos, pela circulação que vai levar esse câncer para aparecer mais distante. Então, essas metástases... Então, tem paciente que precisa cortar... Imagina que cortar a pelve é como se você tirasse um pedaço do osso da bacia inteira, de um lado, do outro. Tudo isso pela sobrevida. Mas isso não é garantia. A literatura fala que o paciente pode ganhar 3, 4 meses de vida para fazer uma cirurgia super agressiva, avançada, para ganhar 3, 4 meses. Então, o câncer de pênis ainda, ele reserva. Tem alguma coisa de quimioterapia, como bleomicina, e tem mais outras radioterapia, mas o tratamento de preferência, a cura, chama-se penectomia ou amputação parcial ou total. E aí até também deve ter um atendimento psicológico para preparar essa pessoa, né, sobre a possibilidade dessa amputação. No momento da emasculação é que é a retirada dos órgãos genitais, pênis, testículo, você precisa preparar o paciente, porque ele pode fazer bobagem pela agressão. Então ele já sabe, você tem que falar para ele o que é a cirurgia, e essa emasculação é uma grande agressão para o corpo e para a mente, né? Olha só, gente, então está dado o recado, né? Eu acho que mais que isso, apenas dizer a todos os homens, na hora da sua higiene pessoal, na hora do seu banho, água e sabão não faz mal para ninguém, né, doutor? Quero agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui no estúdio, esclarecendo um pouco mais sobre a saúde do homem. E na próxima quinta a gente volta com um assunto novo. Eu quem agradeço.